Bom dia, pessoal. Agora sim, vamos começar. Já são 10h33. Muito bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos aí a nosso webinar de orquestração logística, uma nova era de colaboração entre indústrias e transportadoras. Eu sou Walter Pupo, sou gerente do Ilus. Nós somos uma consultoria especializada em logística e supply chain. Se alguém de vocês ainda não nos conhece, visite o nosso site. Lá no nosso site, nas nossas mídias sociais, trazemos muita informação relevante para a área. Sugiro que se conectem, que se inscrevam na nossa newsletter para ficarem sempre atualizados aí sobre tudo o que está acontecendo na logística e supply chain. Vou ser o moderador do webinar de hoje. Este é o sétimo já de uma série bem bacana de encontros que estamos organizando para esquentar os motores rumo aí à 30ª edição do Fórum Internacional de Logística e Supply Chain. Aí nosso querido fórum, que esse ano vai cumprir 30 anos, vai ser nos dias 15, 16 e 17 de outubro em São Paulo, também disponível online. Vão ser 3 dias aí de muito conteúdo, 3 dias de muito networking para executivo da área. Então, se alguém ainda não conhece, por favor, acesse aí forumilos.com.br para conhecer. Não percam aí a oportunidade de participar. Então, hoje vamos conversar sobre um tema que é cada vez mais relevante, que é justamente a orquestração logística. Vamos conversar um pouco sobre os desafios, vamos conversar um pouco sobre quais são os principais benefícios e, sobretudo, também de como percorrer o caminho para uma cadeia cada vez mais orquestrada. Então, estou com 3 convidados de luxo que já vou apresentar, mas também já queria incentivar a que todos vocês participem. Então, por favor, botem lá suas perguntas via chat, que vamos ter um tempo de perguntas e respostas no final da sessão. Bom, então tenho a sorte de, como comentava, de compartilhar o webinar com 3 colegas aí que têm muita experiência na área e que têm muito para compartilhar sobre o tema de hoje. Então, primeiro, começo aí com Pedro Cavalcanti, que é Head de Customer Success da Habot. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigado aí por participar conosco. Bom dia, Walter. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Quer se apresentar, Pedro, você e sua empresa em um minuto? Boa, vamos lá. Bom, pessoal, como o Walter falou, sou o Pedro, mais conhecido como Pedrão aqui para todo mundo. Sou head de CS aqui na Habot. Hoje eu estou já há 7 anos aqui na Habot. Para quem não conhece, nós somos uma plataforma que um dos nossos focos, né, somos pioneiros nesse ponto, é a orquestração logística, né, mas o nosso foco é a automação de processos, né, integrando o ecossistema, né, de frota e ativos. Tá? Então, o meu papel aqui, principalmente, na Habot, né, é fazer com que os nossos clientes alcancem, né, os resultados esperados, né, com a aplicação da nossa metodologia e também com a nossa tecnologia. Tá? Prazer em falar com todo mundo. Obrigado, Pedro. Obrigado por participar. Nos acompanha também Alan Carvalho, que é gerente de logística da Gerdau. Obrigado também por participar, Alan. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Walter, Pedro, Charles, bom dia, pessoal que está online. Gostaria de agradecer o convite aí da Ilus e da Habot para participar dessa conversa aqui de alto nível. A Ilus por promover esses fóruns, né, de divulgação de conteúdo da logística e do supply chain. Trabalho aqui na Gerdau, na parte de mineração. Gerdau é uma empresa focada em soluções e produtos siderúrgicos, atuação também verticalizada na área de bioredutor e de mineração. Vai ser um prazer estar aqui, conversar com vocês e discutir sobre esse tema. Obrigado. Obrigado, Alan. Prazer é nosso. E por último, também participa Charles Dias da Cunha, que é diretor de operações de transportes e de armazéns da Tora. Então, muito bem-vindo, Charles, também. Obrigado por participar conosco. É isso, eu que agradeço. Estão me ouvindo bem? Estamos subindo perfeito. Eu que agradeço aí o convite, é uma honra participar e com referências, né? Não preciso dizer nada de Gerdau, a Ilus, acompanho a Ilus e faz parte da minha história profissional, né?
Já se vão aí pelo menos uns 25 anos aí nessa carreira logística, né? E a Rabot também. Então, para mim é um privilégio poder bater um papo e falar daquilo que é o meu dia a dia, que é logística, né? E quando a gente fala de logística da forma que a gente vai falar hoje, né? É ainda mais impactante porque a gente vai falar de coisas boas, né? Das soluções, daquilo que está dando certo, né? E isso empolga e motiva muito a gente a continuar trilhando esse caminho aí. Beleza, obrigado, Charles. Estamos empolgados sim, para o papo de hoje, vai ser um papo bom. Então, feitas aí as apresentações, gostaria já de ir direto ao ponto para falar aí, dar um panorama geral de orquestração. Eu, quando penso, Pedro, aí em orquestração, penso na coordenação de diferentes elementos, e esses elementos talvez podem ser atividades, podem ser processos, podem ser áreas funcionais, ou podem ser diferentes selos da cadeia, empresas diferentes, para que trabalhem aí de forma coordenada, sincronizada e sempre buscando um objetivo que, em geral, tem que ser comum para todos. Então, todos trabalhando de forma sincronizada com um objetivo comum. Pensando que o webinar vai ficar disponível para um público aqui bem amplo de pessoas, como você definiria essa orquestração logística de forma simples? Por que orquestração é importante no contexto atual? Quais são os principais benefícios? Então, a gente, logicamente, ainda vai falar muito sobre estes tópicos aí nos próximos minutos, mas queria que você trouxesse um panorama geral aí, definindo por que orquestração, definindo os principais benefícios, e por que falar, por que estamos falando hoje desse tema. Boa. Boa, Walter. Bom, acho que como você bem colocou, né, acho que a orquestração logística, ela é uma evolução, né, da gestão operacional, de fato, né? Acho que ela representa uma transição, né, de todas as práticas hoje que são trabalhadas aí no mercado, né? Muitas das vezes são reativas, né? Como o que a gente denomina aqui na Rabot apagando incêndio, né? Então a gente vê muitos gestores, muitas operações vivendo ali o dia a dia, apagando os incêndios, atuando nas emergências, nas urgências, e é uma transição para que você tenha uma abordagem muito mais proativa, né? Através dessa coordenação, permitindo que esses gestores passem de bombeiros, né, a maestros, né, das suas operações. É um ponto que a gente fala aqui que a Rabot auxilia, né? Porque para que eu consiga chegar numa orquestração logística, isso passa através de uma orquestração operacional, né? E é onde a Rabot atua, tá? Então, o que isso envolve, né? A gente envolve conseguir integrar, né, e fazer com que toda a cadeia, né, de suprimentos, todos os envolvidos atuem de forma sincronizada, né? Então, tornando o dia a dia muito mais eficaz ali. Todas as práticas que forem adotadas, elas se tornam cada vez mais eficazes, né? E com isso, eu consigo ter muito mais previsibilidade, né? Eu antecipo todos os problemas, né? E eu começo a otimizar esses processos, né? Isso faz, né, consequentemente, que eu tenha mais segurança, mais previsibilidade, né, mais produtividade, né? Então, a orquestração logística, eu acredito que ela assegura, né, que todas as partes, né, todos os envolvidos da cadeia, eles atuem de forma muito sincronizada, né, de uma forma muito afinada, né? Então, isso vai fazer, consequentemente, maximizar os recursos, né, melhorar resultado, e isso pavimenta todo o caminho para o futuro aí de muito colaborativo, né? E como o próprio nome já diz, orquestrado. Beleza, bacana. E dados esses benefícios todos, na busca dessa orquestração pelo lado das empresas, quais são os principais desafios, quais são as principais dores ou barreiras que aparecem, sejam internas na empresa ou externas nessa colaboração que você mencionou junto com outras empresas que temos que enfrentar para caminhar rumo a essa orquestração? Legal. Bom, acho que dos pontos principais que a gente coloca aqui, que eu vejo bastante isso nos dias a dias, em todos os projetos que a Rapport, de alguma forma, atua, é a gente garantir, em questão de benefício, né, mais visibilidade e governança operacional. Isso aí é a primeira percepção que as pessoas começam a tangibilizar, né? Acho que o Alan vai conseguir entrar mais nesse ponto aí, mas grande parte disso vem com a gente conseguir fazer com que a operação ela comece a dar mais informação, né? Então, isso vai fazer com que eu tenha mais, né, enxergue mais dados, né, e dados
com maior qualidade, né? E me assegurando que eu tenha toda uma conexão de todos o que a gente chama do front e do back operacional, né? Porque muitas vezes, né, quem está no back ali nos bastidores não consegue ver o que de fato está acontecendo na operação, tem uma leve percepção, né? E aí, quando a operação ela começa de fato a ter um meio de se conectar, de mostrar o que de fato está acontecendo, consequentemente a governança ela vai aumentar muito. Então, eu destacaria aí esses dois principais pontos, né, de visibilidade e governança, né, para que uma vez eu estabelecido isso, eu começo a tangibilizar outros, né? Então, por exemplo, uma redução de custo, com dados com muito mais qualidade, eu consigo ter mais segurança, né? Eu consigo assegurar o meu processo para que no fim disso tudo eu foque principalmente na experiência do cliente, porque não conseguimos fugir disso, né? A Gerdau ali, ela está ali olhando, por exemplo, o consumidor final, né? A Tora está olhando a Gerdau como cliente, então, enfim, a experiência do cliente está envolvida em todos os sentidos, tá? Então, eu pavimentaria, o início dessa pavimentação ela se dá com maior visibilidade, governança, né? Isso permite com que eu me conecte a outros resultados, né? Experimente outros resultados como segurança, redução de custo, para que no fim a experiência do cliente ela seja beneficiada. Beleza, beleza. E Alan, como consegue complementar essa resposta olhando mais do ponto de vista do embarcador, da indústria, no seu caso? Quais são as dores aí que você se enxerga? Consegue trazer algum exemplo que você tenha vivenciado aí nesse caminho? Bom, Walter, acho que, se me permite, eu gostaria de fazer uma contextualização que é importante nesse sentido, nessa visão, sabe? A Gerdau, ela, né, grande parte das indústrias, tem um foco muito grande, né? A gente tem um valor muito grande da segurança. Segurança das pessoas acima de tudo, obviamente com comprometimento também com a produtividade, atendimento ao cliente, custo, etc. Mas trazendo isso e também pegando a realidade do mercado de transportadores, né, que são nossos parceiros que realizam as entregas do nosso produto, seja para o cliente final, seja para uma outra unidade da Gerdau ou para um B2B, né, para uma outra empresa, é um mercado muito pulverizado, né, com diversas empresas, inclusive com autônomos, e cada empresa, né, cada transportadora dessa, tem a sua prática de segurança, tem seus sistemas específicos, seus softwares específicos. Por exemplo, aqui, num determinado grupo de transportadoras, eles fornecem para a gente, informam, né, mais de 10 tipos de provedores de rastreadores ou telemetrias diferentes, que é importante para detectar algum excesso de velocidade, etc. Pensando no nosso valor ali de segurança. E passando também pela questão da manutenção, né? Tem empresas que realizam a manutenção a gestão da manutenção de forma manual, e tem empresas que têm algum software específico de manutenção. Então, ah, trazendo o contexto de segurança, que, como eu falei, é o que move muito a gente aqui dentro da empresa, gera um desconforto de saber se isso está sendo bem gerenciado, né? Se isso está, de fato, sendo cuidado, né? Os caminhões, eles estão atendendo a velocidade correta, né? Dentro das comunidades, dentro das rodovias. A manutenção, ela está sendo feita em dia, não tem nenhum caminhão que vai perder freio, etc. E tudo isso, né, conectando também com o que o Pedro trouxe, é uma visão fragmentada. Tem um software de manutenção, tem um software de velocidade, tem diversas informações que são geradas, né? Eu diria até que dados, né, ainda não são transformados em informações, e há necessidade da gente conectar isso para que uma boa gestão seja feita, tanto com viés de segurança, né, quanto com viés de produtividade, de atendimento ao cliente. Então, a gente iniciou essa jornada de aportar tecnologia, né, no processo há algum tempo, e foi experimentando várias coisas e com parceiros diferentes, né, e a Tora, um grande parceiro, que isso é muito importante, né, ter parceiros de confiança e que estão abertos para realizar essa troca. E a gente foi testando juntos, né, Charles, sistemas para segurança, para gestão de fadiga, etc. E a gente chega nesse nível em que as coisas estão sendo bem administradas isoladamente,
mas a visão do todo ela se torna importante, que é onde a gente entra, onde eu faria a conexão nessa orquestração, né? Onde a gente ter todas as informações vai auxiliar a gente ter uma operação de alto nível de segurança, alto nível de entrega, para que o cliente tenha a melhor experiência possível. Beleza, bem interessante. Terminou reforçando alguns dos pontos que Pedro tinha mencionado e trazendo alguns pontos novos, né? Então, mercado pulverizado, que aí cada player com práticas diferentes, com sistemas diferentes, a falta de abertura de alguns parceiros, talvez, para buscar mecanismos de colaboração, falta de dados, falta de visibilidade desses dados. E aí, Charles, desde o ponto de vista de operador logístico, não falando só da Tora em específico, mas do mercado de operadores como um todo. E eh, que outras dores, que outros desafios você enxerga para caminhar para essa cadeia mais orquestrada, para buscar mais colaboração com a indústria e com clientes? Ô, Walter, excelente pergunta. Você sabe que essa colocação do Alan, ela é importantíssima porque o mercado de fato ele é muito pulverizado. E torna-se até em alguma maneira difícil dos clientes conseguirem fazer uma boa análise de quem de fato está performando melhor ou não e quem de fato consegue entregar aquilo que é o adequado. Quando você traz um cliente como a Gerdau, que tem como valor segurança, e portanto isso passa a ser a premissa para que você tenha um desenvolvimento do negócio, tudo fica mais fácil. Aí empresas como a Tora, e a gente tem aqui dentro de casa como padrão, entregar para os nossos clientes soluções, a nossa vida fica muito mais fácil. Então, eu diria que a nossa dor hoje é conseguir traduzir para alguns clientes, né, que não necessariamente uma negociação comercial ela deve se moldar por questões de preço, mas que ela vai além. E quando eu digo vai além, ela tem que estar muito atrelada a valores. E a Tora tem valores, nesse case de muito sucesso com a Gerdau, muito alinhado com a Gerdau, sobretudo segurança, produtividade, qualidade de entrega. Então, eu acho que esse case da Gerdau, ele é um case que nos permite ter um gabarito daquilo que a gente precisa, e aí tentando responder a pergunta, divulgar, espalhar do ponto de vista de operador logístico para o mercado. Ou seja, tentar nós, como operadores logísticos, conseguir demonstrar para o mercado que esse tripé, processos, pessoas e tecnologia, se ele bem concatenado e as ações muito alinhadas, cada uma no seu momento, eu acredito que a gente terá muito brevemente uma logística brasileira, uma logística muito nossa aqui, com qualidade, com segurança, com responsabilidade e viável, né? Porque, para arrematar meu ponto, a tecnologia, na minha visão, só se tornará viável como um todo nesse mundão de logística quando, de fato, os valores estiverem bem alinhados, e dentre eles, esse que o Alan já comentou: segurança, produtividade, o cuidado com as pessoas, né? Bem bacana, bem bacana. Obrigado, Charles. Então, surgiram aí bastantes desafios, barreiras para a gente caminhar aí para essa orquestração. Falando agora um pouco mais das soluções. Deixa eu começar com você, Pedro, novamente. Como a orquestração logística, uma plataforma de orquestração logística pode nos ajudar a driblar essas dificuldades? Quais são os principais funcionalidades ou quais são as principais drivers de valor de uma ferramenta de orquestração logística? Legal, Walter. Bom, acho que muito em linha do que o Alan e o Charles comentou, né? Eu acho que eu destacaria aqui três eixos principais, né? Acho que eu começaria ali inicialmente para a gente olhando por uma integração operacional, sistêmica facilitada, né? E aí depois eu pontuo cada uma delas, tá? Acho que indiscutivelmente a automação de processos ela se faz muito necessária, né? Até para que eu
consiga tangibilizar a eficiência aí que foi comentada. E uma última aqui é garantir, que só é possível através dessas duas primeiras, né, é a observabilidade da operação, né, em tempo real. Então, quando eu falo de integração operacional sistêmica facilitada, acho que vai muito de encontro com o que ela comentou. Há tecnologias no mercado, né? Só que se elas não atuam de forma integrada, né? Eu acho que o Alan foi bem específico ali. Ela é um dado, né? Ela não vira uma informação para mim. Eu acabo falando, uma das coisas que a gente explora bastante aqui também na Rabot, que às vezes a qualidade de captura de dado, ela é boa, mas eu não consigo traduzir ela em informação e ela não é acionável, né? Então, a partir do momento que eu começo a transformar isso em informação tangível, onde eu consiga aplicar, né, essa análise, isso vai fazer com que eu consiga ganhar escala e tudo mais. Uma escala e eficiência de análise, né? A automação de processos, ela, acho que para mim é o principal eixo aqui, porque quando eu olho para um âmbito de que os processos hoje, grande parte dos gaps que acontecem neles são, às vezes, porque há muitas pessoas envolvidas, né? Então, ele permite com que eu tenha mais, podemos dizer assim, mais padronização, né? E minimize, principalmente, a chance de erros, né? Ou, às vezes, eu até brinco, né? Às vezes você tem ali um chamado para um bloqueio de um ativo, por exemplo. Se a pessoa que faz o bloqueio ela foi pegar um copo d'água, cara, né? Um robô, ele não faz isso, né? Então ele não vai no banheiro. Então é isso que mais ou menos eu tento tangibilizar para os nossos clientes, né? E eu acho que com tudo isso eu garanto a observabilidade, né? Então se eu tenho sistemas integrados, né? Então essa é uma cadeia, independente de quais são os sistemas, se as informações elas vão serem unificadas num único lugar, e eu consigo fazer com que essas informações elas vão para um processo onde ele está automatizado e ele siga uma padronização, de fato, acredito que sejam os principais pontos ali que permite com que a orquestração logística aconteça e para a linha de benefício, né? Bem bacana. Obrigado, Pedro. Imagina. Alan, você consegue complementar do ponto de vista da indústria? Você comentou que a Gerdau tem implementado, está implementando algumas iniciativas aí de orquestração. Como essas iniciativas têm ajudado aí a driblar esses desafios que você comentava anteriormente? Consegue trazer alguns exemplos para a gente? Claro, Walter. A gente, é, a gente vem implementando, como eu falei, assim, soluções, digamos assim, isoladas, né? É, na construção, né? A gente se vê nessa jornada de evolução do nosso segmento, né? Do segmento logístico, aqui no caso específico de mineração. Então a gente se vê nesse progresso. E não tem um quadro com respostas corretas. A gente vai explorando, né? E nesse sentido de explorando, a gente foi desenvolvendo soluções específicas para cada dor, né? Para cada problema, num cenário que ele é cada vez mais complexo, né? As variáveis vão se tornando mais difíceis, né? De atendimento. Então, o que eu posso trazer assim como alguns exemplos, né? Eu acho que vale até a pena trazer um exemplo que eu acho engraçado. Quando há cerca de 10, 12 anos, a gente, ainda com a temática de segurança, mas também vou falar sobre produtividade, a gente percebia que havia excesso de velocidade de alguns caminhões dentro da unidade. A unidade é uma unidade de extensão muito grande na zona rural, né? E o veículo trafega por um período longo lá dentro. E a gente percebia que tinha essas velocidades, mas não sabia como lidar com isso. Então, a nossa equipe de vigilância patrimonial passou a fazer, parecido com policiais na rodovia, com aqueles radares, né? Aqueles radares móveis, passou a fazer algumas abordagens desse sentido. Então, uma vez por semana, algumas horas, pegava e a gente identificava que havia realmente alguns excessos. E hoje todos os veículos são embarcados com tecnologia que mostra, né, em tempo real, se está tendo ou não um excesso de velocidade, se entrou ou não num lugar que não poderia, se fugiu da rota, etc. Então, facilita demais a vida do gestor. O tempo de ciclo
ele está mais, né, no domínio, com esse exemplo específico que eu estou trazendo. Mas a gente tem outros exemplos, a gente está preocupado também, a gente vê que assim, tem um ponto que é um ponto comportamental do motorista, está relacionado a esse exemplo que eu dei da velocidade, está relacionado também à gestão da jornada do motorista, né, para ele não exceder essa jornada. E aí a gente tem ferramentas que auxiliam tanto na jornada quanto na gestão da fadiga do motorista, né? Ele faz um teste para ele perceber se, para a gente, né, saber se ele está em condição, né, se tá, o nível de prontidão dele para pegar o volante está ok ou não. Aí a gente tem softwares das balanças que emitem os documentos fiscais, os rastreadores das transportadoras, aquelas câmeras, né, que detectam se o motorista está usando o celular distraído, com sono. Tem a manutenção dos ativos, né, dos caminhões. Tem um software de organização de filas para que dê mais produtividade, em vez dos veículos se concentrarem, né? Como eu falei, são diversas transportadoras, inclusive autônomos, como distribuir esses veículos de forma mais inteligente para que eles não se concentrem e acabem gerando filas para eles mesmos, né? Distribuir entre os diversos pontos de origem e destino. Então, tudo isso, como eu falei, nós estamos na jornada, tudo isso está implementado, né? Cada um com um foco, né? E endereçando uma dor. Mas a gente ainda não estamos caminhando na etapa de começar a trazer isso tudo de forma mais integrada, de trazer isso tudo, né? De forma mais uníssona, para que a gente possa tocar essa sinfonia, né? Falando de orquestração, para que essa sinfonia ela saia com mais ritmo, né? E não seja não tenha picos e vales onde você determinada hora acelera um que você está vendo que está precisando, mas em detrimento de outro, né? Então, quando a gente começa a correlacionar todos esses pontos, a gente vai diminuindo esses pontos altos e pontos baixos para chegar no nível de orquestração que a gente busca. Beleza, estou buscando ahí un ótimo global, ¿no? Charles, varios puntos que mencionó Alan se aplican también a Sim, operador, né? Están muy relacionados con operador, segurança, exato. produtividade. Que outros pontos você vê, que outras soluções traz essa plataforma de orquestração logística e para operador logístico? Como elas, esse exemplo com Gerdau ou algumas outras iniciativas que vocês tenham, como estão agregando valor para a Tora? Você sabe que hoje, não hoje, já há muito tempo, não há de se trabalhar como operador logístico se você sem ter um mínimo de visibilidade, né? Essa questão que o Pedro colocou, essa figura, né, do bombeiro, do maestro, é perfeita, né? Porque era muito comum, até cultural, e até tinha profissionais do segmento logístico que se orgulhavam de ser os bombeiros. Então, o cara tinha aquilo até como diferencial. O cara que era o apagador de incêndio, né? Porque isso era uma realidade nossa, né? As empresas vêm evoluindo e a Tora, ela hoje, entre outras iniciativas, para ficar em uma, ela trabalha com um sistema de torre de controle e que a gente trabalha em 3 níveis. E isso vem evoluindo, né? Primeiro, você não tinha dado algum. No segundo momento, você começa a ter dados do que aconteceu, então o famoso retrovisor, e você trabalhava com esses dados para tentar evoluir alguma coisa para frente. De repente, né, isso é uma realidade nossa hoje, a gente começa a ter a possibilidade de ver o que está acontecendo de maneira on time. Então, se o veículo deveria continuar a viagem, ele parou, né? Se ele deveria ter parado para determinada manutenção programada e se ele está nesse momento fazendo ou não. Essa manutenção não deveria estar sendo terminando agora e porventura ainda não terminou. E a gente está no terceiro passo agora, que é olhar para frente, não é? Então, diante do que eu tenho, usando a próprio exemplo do nosso cliente Gerdau aí, diante do que eu tenho de demanda colocada para nós, né? Dentro de uma programação, sobretudo de manutenção, quantidade de veículos, né? É, Dentro da minha realidade do momento, o que eu tenho que tomar de ações agora para conseguir atingir aquilo que o meu cliente está demandando.
Então, hoje a gente consegue ter um controle adequado no sentido de saber quais são os ativos que estão disponíveis, né? Um trabalho muito mais rigoroso de planejamento de manutenção. Hoje a gente já está começando, e não é nada novo, mas é uma evolução. O conceito não é novo, mas a evolução prática é um caminhar, que são as manutenções preditivas, é você antecipar alguns possíveis problemas e já corrigi-los. Então eu saio daquele cenário de que quebrou, arrumo, faltou, coloco mais um e começo de fato parar de pagar esses incêndios e começo a ter um olhar um pouco mais panorâmico, um pouco mais com a batuta na mão, usando aí a orquestração, e dando mais o tom. E aí tentando afinar o máximo possível. Então, a gente para de destoar, né? A gente começa a entrar no mesmo tom do cliente, e com isso a gente consegue alcançar o mais importante, que é o atendimento final daquilo que foi prometido, proposto, né? Então, assim, a gente vem caminhando como operador logístico, aí naquele sentido de ofertar soluções, soluções como essa que está sendo discutida hoje, de fazer essa orquestração, ela é muito bem-vinda, porque, por vezes, o Alan pode dizer isso, quando a gente, como operador logístico, consegue dar subsídios, inclusive para o próprio cliente, para que ele consiga tomar decisões internas, eu diria que não deveria ser, mas é o suprassumo hoje para muitos clientes que ainda não tem um nível de parceiros, né, que a Gerdau tem portanto, não consegue ter essa visibilidade, portanto, não consegue ter esse grau de informação para que eles possam tomar as decisões deles, né? Beleza, beleza. Bem interessante, bem legal esses diferentes níveis de maturidade aí na torre de controle que você foi comentando. É, Vou querer aprofundar agora daqui a pouco um pouco mais vamos que nesse é bem legal caminho aí, lá, como né? trilhar esse caminho aí, como ir avançando nessa maturidade, né? Mas antes de sair desse capítulo de soluções, de funcionalidades, não podemos deixar de falar de algumas tecnologias, Advanced Analytics, inteligência artificial. Eh, Pedro, deixa começar com você outra vez. Como essas tecnologias estão sendo utilizadas nas soluções de orquestração? Como estão já impactando na tomada de decisões? Que esperam para os próximos anos? Boa. Antes eu queria fazer uma consideração ao que o Alan e o Charles comentou, Walter, bem rápida mesmo, sobre todos os pontos de tecnologia embarcada, né? Principalmente o Alan falou que isso evoluiu muito, né? De tempos para cá, mas hoje uma percepção que a gente vê acontecendo bastante no mercado é que parece que as tecnologias elas evoluem bastante em um eixo, às vezes acaba num eixo não sendo muito assim, observado de alguma forma. Como que eu consigo tangibilizar isso para você? Você pega, muitas vezes, operações empate, por exemplo, ou a operação ali no dia a dia. Você tem ali, muitas vezes, eu consigo até tangibilizar para você de algumas visitas que a gente faz em algumas indústrias de outros segmentos, né? A gente percebe assim um alto nível de automação industrial, né? Então, robôs operacionalizando, né? Essa parte de armazenamento, não tem humano envolvido. Os robôs, eu achei incrível, os robôs não se batem em nenhum momento, parece que é tudo exatamente programado. Só que na hora que a gente fala, bom, entendi como armazena, entendi como produz, entendi como são feitas as movimentações internas. Como que é agora externo? E aí a gente viu uma prancheta, a gente viu uma caneta, a gente viu um arquivo. Aí eu falei, eita, entendi. Então parece que fica indoor, né? Ela não tá para fora, né? Então eu acho que a Rabot ela vem trabalhando bastante nisso para que a gente consiga de fato conectar esse elo, né? Porque muitas vezes o veículo, né, como o Alan bem disse, é um item de segurança. Cara, ele carrega o maior ativo, né, das empresas, né? E às vezes por longos quilômetros, né? Então, um ponto que a gente fala é que, e já fazendo um gancho aí com o que você me perguntou, né, eu acho que o advento da inteligência artificial, né, com essa análise avançada aí de informações, ela vem justamente para que a gente consiga democratizar a tecnologia, né, então, porque muitas vezes a tecnologia ela fica restrita a pessoas que estão muitas vezes ligadas aos processos que são mais refinados, que são mais sensíveis, etc., e aqueles processos que
que é um pouco mais duro ali da operação, eles são mais carentes da tecnologia. Então, a Rabot, ela trabalha muito, né, para que a gente consiga fazer essa democratização, né, para que pessoas comuns, né, que às vezes não possuam conhecimento técnico, elas consigam desenvolver soluções, né, por meio de uma tecnologia facilitada. A gente sempre brinca que a gente transforma analistas de logística, gestores de frotas em desenvolvedores, né, porque eles acabam conseguindo fazer soluções, desenvolver soluções para eles mesmos ou para a empresa no dia a dia, sem precisar acessar uma tela preta cheia de código. Né? Então, basicamente, hoje a Rabot ela facilita isso e a gente trabalha para dar essa autonomia. Né? Então, eu também não quero ficar desenvolvendo soluções de mercado altamente complexas, altamente específicas. Né? Precisa ser algo que todo o ecossistema se beneficie. Né? Então, quando eu vejo o Depara aí com essa proxy de como que a IA ela vem ajudando no dia a dia, um pouco do que o Charles comentou, né? As pessoas antes se vangloriavam, né? Eu sou um grande resolvedor de problema e etc. Hoje, a pessoa que se vangloria é a pessoa que não tem problema. É aquela que fala, olha, eu consigo atuar sem problemas porque eu estou prevendo esses problemas. Eu acho que a IA, em sentido da análise preditiva, ela vem muito nesse sentido, né? Então, eu analisar tendências de, por exemplo, poxa, eu estou tendo uma quebra de um veículo a cada 6 meses, ou da minha frota, às vezes, de 1.000, 2.000 veículos. Daqui 6 meses, quais são os veículos que vão me dar dor de cabeça? Quais aqueles que eu tenho que fazer algum tipo de movimentação para que a minha operação não seja afetada? Uma substituição, né? Então, você conseguir analisar tendências e, principalmente, aliado à automação de processos, automatizar certas decisões. Que é justamente o que a gente comentou. Não esperar um ser humano ali analisar e tomar ação. Às vezes a IA ela consegue fazer isso. Óbvio, guardado as devidas proporções, mas a gente consegue justamente ter eficiência através disso, né? Perfeito. Então, analisar melhor a situação, prever o que pode vir a acontecer, prever alguns cenários, analisar esses cenários e estar mais preparado para a realidade, né? Estar mais preparado Sim, para ganhar mais flexibilidade, estar mais preparado para ter mais agilidade e conseguir reagir ao que está acontecendo de forma mais eficiente, né? perfeito. Isso Bem, aí. bem, bem legal. E aí, desde o ponto de vista da indústria, do ponto de vista de operador logístico, Alan e Charles, como vocês conseguem complementar? Como estão utilizando já essas tecnologias? Que estão vendo? Que estão imaginando para os próximos anos? Bom, vou aqui, Charles. É, eu vejo, assim, da forma que eu tenho percebido, né, a gente está em constante evolução. A gente está saindo do bombeiro para o tomador de decisões, né? As decisões, a, a decisão é o fator que vai diferenciar o sucesso do fracasso, né? A decisão correta. Então, assim, e a decisão rápida. Então, quanto mais assessorado para essa decisão, né, melhor. E, e nessa evolução, né, eu vejo que assim as dores elas são similares para determinados mercados. É uma jornada que não tem fim, não tem linha de chegada. A gente vai estar sempre encontrando uma dificuldade nova e tentando superá-la, né? Tem muita gente inteligente debruçada sobre essas questões e a gente vai evoluindo. Eu vejo a evolução, ela agora, na verdade, ela é cada vez mais rápida. Antes ela era mais lenta e isso já né? Todo mundo sente isso. A logística, ela, nesse contexto, né, ela dá ou não viabilidade para o negócio. Né? Tem negócio que deixa de existir porque a logística não paga, né? Apesar de ter o produto, apesar de ele ter qualidade, mas de repente não paga tirar ele de lá e levar para o ponto do consumidor. E por outro lado também, a logística dá preferência, é um fator competitivo, dá preferência do cliente, né? Aquele cliente que tem uma jornada mais agradável, que consegue desfrutar da entrega do seu produto de forma completa. Então, a gente está falando de um tema muito sensível, um tema que engloba todos os mercados, né? Tem que planejar e entregar os seus produtos, mas que, por muitas vezes, como o Pedro falou, assim, é, tem setores ali dentro que são bem observados, né? E outros setores, né?
principalmente o externo, né? Quando sai da porta da fábrica para fora, esse fica mais né, aberto ali, fica menos observado. E aí, assim, o que que eu vejo, né, assim, o que que expectativa que eu tenho nesse sentido? Eu acho que a gente passou, né, a era da automação, apesar de ainda estamos em muitos segmentos, em determinadas áreas, correndo atrás de automatizar. A área da automação, ela já está ficando, a era da automação, ela já está ficando para trás. Quem não está automatizado está ficando atrasado. A gente tem que ter operações ali cada vez mais automatizadas. O que eu vejo, né, que a gente expectativa que eu tenho para o futuro é que esses processos, né, considerando a premissa, já estão automatizados, já estão gerando dados, informações, que essas informações elas sejam o mais autônomas possível. E aí, autônomas, eu vou mudar a palavra, mas inteligentes, né? A partir do momento que a gente tem aquela série de dados, né, e a gente não faz mais um se isso ou aquilo, né? A gente deixa de ser uma decisão binária e autônoma, né? Se eu atingir esse limite, eu disparo aquilo, né? Se meu estoque chegou nesse ponto de ressuprimento, eu disparo uma compra. Para ela ser uma decisão inteligente, porque ela vai comparar esse fator, né, o nível de estoque, com a quantidade de pedidos que está entrando, né, com a oferta de fluxo para aquela região. A gente começa a fazer, que são análises complexas, né? A gente está falando de parâmetros que tem que se interagir, distância, custo, nível de estoque, shelf of life, janela de recebimento, a manutenção do veículo, a jornada do motorista, né? Enfim, são vários itens que a minha expectativa é que, a partir do momento que a gente automatize isso, integre isso numa orquestração, que essa decisão não seja mais de uma pessoa que não tem capacidade, não por causa de intelectualidade, mas por causa da complexidade. Que isso seja, né, uma decisão inteligente, que as próprias ferramentas vão trabalhar para melhorar esse cenário, e de acordo com o cenário, que ele muda o tempo inteiro, de hoje, daqui a 2 horas vai ser diferente, ele faz essa análise para ajudar a gente a tomar a decisão mais correta, eventualmente até tomar essa decisão. Porque, de novo, no final do dia, o sucesso e o fracasso vai ser da decisão correta ou da decisão errada. Bem bacana, una visión de futuro que estamos caminhando para lá, mas bem legal. Charles, você quer complementar essa visão? Sim. Eu acho que tanto o Pedro quanto o Alan foram muito assertivos, né? E o Pedro tomou minha fala, porque para mim essa questão que eu vou chamar do portão para fora, ela de alguma maneira ela foi negligenciada durante muito tempo, né? Por N fatores, e talvez ela seja, entre outras coisas, né? Talvez hoje seja o momento dela. É você trabalhar, porque você tem ali, do lado do operador logístico, falando de um transporte rodoviário, inclusive saiu uma pesquisa de vocês esses dias aí, o quanto que a nossa logística é dependente do rodoviário. Do rodoviário. Você tem ali um ativo caríssimo. Hoje você tem equipamentos, caminhões que beiram um conjunto mais de R$ 1 milhão. E você está levando um bem que tem um valor objetivo, que é o bem do seu cliente, e sem contar tudo que permeia em termos de marca, etc., nesse bem, né, que está sendo transportado. E não havia, de uma maneira mais clara, objetiva, tangível, ações específicas para, digamos, desse portão para fora. E nessa esteira, muitos dos operadores logísticos ficam aguardando as evoluções, elas não vêm e não se provocavam, né? E a gente tem tentado sair na frente. E aí, uma questão que eu tenho defendido muito, onde eu passo e nas conversas que eu sou envolvido, é que nós temos que começar a ter fóruns para potencializar essas questões, em que a orquestração ela se torna um fator preponderante do sucesso, e sob esse viés, a gente começar aí sim, de uma maneira didática, e apertando e abrindo algumas, digamos, carrapetas, ou seja, é, só para dar um exemplo, né, até na pouco da linha do Alan, é,
se a gente conseguir refinar a questão de demanda, por exemplo, né? Você ter uma visão, né? Você ter uma inteligência que ela vai perceber nas nuances de mercado, de capacidade de produção do cliente, algum tipo de reviravolta de pedido, considerar demanda versus capacidade de atendimento. Começar a cruzar isso de uma maneira que você tenha essa informação com antecedência, você melhora em todos os níveis possíveis do ponto de vista de atendimento. Preço, você consegue ser mais competitivo, você se programando antes, você consegue ser mais seguro, você pode ter mais qualidade, você consegue se organizando, você usar o melhor equipamento, o melhor ativo para aquela determinada demanda, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela para não ser, em alguns setores, um modismo, né, eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo, e depois eu me decepcionar porque ele não gera o valor necessário e fica caro, ela só vai ser de fato efetiva quando a gente fizer, usando o nosso tema novamente, dar o foco para essa orquestração. Ela trabalhar na linha do que o Alan colocou, não de maneira autônoma, mas de maneira inteligente, em que ela não vai ser binária, ela vai literalmente pegar todas as complexidades nela, e às vezes não é do mês, é do dia, né? Em que você começa, para dar um exemplo do dia a dia, assim, você começa com um nível de produção e de repente você só tem um acidente numa rodovia que ela te atrapalha totalmente o seu planejamento do dia e como é que se faz dali para frente. Então, para tentar resumir, né, a inteligência artificial ela é necessária e ela já uma realidade para todos, mas a efetividade, né, do ponto de vista de negócio, ela se dará tanto quanto a gente tiver maturidade de juntar algumas figuras para a mesa. É o embarcador, é o operador logístico, são as empresas de tecnologias, são as consultorias, em prol de pegar aquela inteligência e, de fato, fazer ela ser viável, efetiva, que ela, de fato, entregue aquilo que está sendo prometido, né? Obrigado, Charles. Muito legal. E me deixou o gancho perfeito para o próximo tema que eu queria, que era justamente como chegar lá, né? Como É, avançar para essa orquestração. E aqui deixem só contextualizar com uma pesquisa que o ILOS fez bastante recente sobre o uso de tecnologia no supply chain no Brasil. tá. Aliás, tem um assessment lá no nosso site que vocês podem entrar e avaliar o uso de tecnologia da sua empresa versus o mercado, então podem entrar lá. Mas voltando à pesquisa, a gente fez uma pesquisa com mais de 80 das maiores empresas do Brasil, perguntando sobre o uso de diferentes tecnologias e falando especificamente de sistemas de orquestração logística. A gente descobriu que menos de 15% das empresas responderam que estão utilizando no momento. Mas, por outro lado, elas já estão começando a olhar. Perto de 70% mais ou menos já pretendiam aumentar o investimento nesse tipo de tecnologia nos próximos anos. Então, 15% estão utilizando hoje. E como referência, sistemas que são os mais utilizados, WMS, planejamento da demanda, estão contando na casa dos 90% de utilização. Então, eu queria começar com Pedro. Dado que esses sistemas são pouco utilizados ainda, como as empresas devem se preparar para avançar mais nesse caminho da orquestração? Quais são os principais caminhos que tem que começar a trilhar? Boa. Acho que um dos pontos aqui, Walter, que a gente sempre, uma das análises que nós fazemos junto aos nossos clientes também, sempre quando vamos trigar algum processo, um projeto de inovação, etc., sobre a qual necessidade ele possui referente a ele estar procurando algo rápido, ágil, né? Então ele tem um pouco tempo para conseguir tangibilizar alguma solução, e ele quer se arriscar pouco, ou ele não se preocupa muito com agilidade, mas ele está a fim de tomar mais riscos, né? Então, quando a gente coloca essa matriz e a gente faz essa pergunta, isso ajuda a gente a entender qual a solução que, de fato, aquele cliente precisa, né? Porque são dois eixos, né? Então, soluções como essa que você comentou aí dos MS da vida, né? TMS, WMS, YMS, etc. São soluções que de certa forma, a depender da operação, elas resolvem, mas são caras,
né? Então, grande parte aí deles comentam são soluções caras, e acabam indo para um outro eixo de, olha, apesar de eu ter sistemas que resolvem, a minha operação é muito específica. Então, preferem ir para um desenvolvimento interno ou ir para alguma empresa, de fato, que desenvolve tecnologias específicas. O que também, né, aumenta o risco ali da pessoa não conseguir chegar naquele nível de especificidade, né? O outro lado talvez ter alguma genérico e que vai resolver talvez parte do problema, né? Então, qual que é o ponto ótimo, né? Para mim, são 4 eixos assim principais, na verdade, 3 eixos principais aí que a gente precisa entender. O primeiro é ter uma integração interna, né? Porque muitas vezes a gente vai trabalhar com uma área muito específica, só que essa área, ela demanda e é demandada, né? Então, se a gente não está vendo um antes e depois daquela foto, dificulta um pouco. Então, acho que para mim, assim, precisa ter uma integração interna, né, das empresas, das áreas, das operações, para que a gente consiga, inclusive, alcançar essa orquestração, né? Acho que a colaboração interna, como assim como a interna, a externa é indispensável, né, o Charles comentou aí, porque, assim, se eu não tenho a minha rede de parceiros, fornecedores comprados comigo na visão, aquilo que o Charles comentou, né? Se o propósito não tiver muito claro, né, e não ser algo mútuo, muito difícil da gente conseguir alcançar qualquer tipo de resultado e atingir as expectativas, né, com qualquer tecnologia, tá? Então, para mim, acho que esse é um segundo eixo mega importante. Um terceiro, assim, e também indispensável, são as pessoas, né? No final do dia, tudo isso é feito através de pessoas. Né? Então, a tecnologia, eu sempre gosto de ressaltar que ela é um meio para as coisas acontecerem. Né? Ela não é o fim, também não é o início. Então, quando a gente tenta matriciar isso aqui, Walter, eu olho sobre três principais eixos, né? Então, se eu tenho tecnologia e tenho pessoas, mas eu não tenho processos, o que isso acontece? Eu automatizo o caos, né? Porque eu começo a colocar tecnologia sem nenhum tipo de processo, nenhum tipo de metodologia. No final do dia, eu vou mais bagunçar o couro do que organizá-lo. Se eu vou para um eixo de eu tenho pessoas, eu tenho processos, mas também não tenho tecnologia, eu estou com retrabalho, eu tenho ineficiência, o meu custo vai lá para o teto e acaba não sendo efetivo. Se eu tenho tecnologias, eu tenho processos, mas não tenho pessoas, eu tenho sistemas subutilizados. Né? Então, tipo assim, não adianta de nada. Então, porque eu não tenho pessoas para trabalhar essa tecnologia, né, para aumentar a eficiência do dia delas, e aí é aquilo que eu volto a falar, né, dos MS. Parece que ele vai resolver parte do problema, né? Porque muitas vezes eu não tenho as pessoas com autonomia para fazer aquilo ser funcional no dia a dia, tá? Então, eu sempre coloco que volto sobre aquele primeiro tema da gente democratizar a tecnologia, né? Ela não pode ser exclusiva de certas pessoas, né? Eu acho que a integração sistêmica, ela se dá através das pessoas se sentirem parte da solução, né? Eu acho que quando a Rabot, ela se coloca como uma plataforma de orquestração operacional colaborativa, a gente ir até a ponta da lança operacional e falar, me conta como é o seu dia, eu quero entender, né? Porque provavelmente o seu problema vai aparecer em algum outro lugar. Eu preciso entender se a raiz é aqui ou não, tá? Então, quando a gente olha para essa parte dos sistemas, né, as empresas elas têm que estar muito preparadas em fazer com que essa colaboração interna antes aconteça do que antes de procurar qualquer tipo de solução no mercado, né? Ou então decidirem fazer isso internamente. Porque senão fica aquela sensação, né? Não sei se o Alan, o Charles aí passaram por isso, mas aí eu tenho uma dor na minha operação, e aí eu conecto com o meu time de tecnologia. Meu time de tecnologia tem N outras prioridades também, ali necessidades, e aí eu passo o meu problema, um ano depois, ou 6 meses depois, eles voltam com a solução, meu problema já é outro, né? E aí acaba isso corroborando para que eu não consiga, eu me frustro, né? Eu consiga ter essa eficiência, tá? Acho que resumiria nisso. Bem legal, muito obrigado, Pedro, pelo resumo. Eu sei que Alan e Charles com certeza tem muito que aportar nesse tema também, né? A gente conversou um pouco na prévia, tem várias dicas aí, provavelmente valiosas para o público, mas dado que a gente já está quase no final do webinar, eu queria deixar alguns minutinhos para fazer algumas perguntas. Chegaram várias perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Então, vou pedir aí que orquestremos bem esse tempo. Então, quanto mais precisas consigam fazer as respostas,
ajudem para a gente tentar passar por algumas mais. Então, podemos começar aqui pela pergunta de Marconi Dias, da Bionau. Talvez Pedro pode responder essa. A gente já comentou um pouco, mas podemos fazer um resumo rápido. Quais barreiras percebem entre o dono da carga, a transportadora, o provedor de soluções digitais e os terminais nas pontas, tanto de carga quanto de descarga, na busca por uma logística com a necessidade ótima de ativos, promovendo competitividade, melhor reação aos eventos externos? Então, quais são essas principais barreiras, adicionando, além da transportadora, soluções, também as terminais nas pontas, né? Tanto carga e descarga. De forma, acho que resumida, Walter, eu sempre vou levar sobre o âmbito de que se ambos, independente dos envolvidos, se eles não estiverem olhando, né, e se baseando numa única fonte de informação, né, unificada, então eu, enquanto tecnologia, estou vendo um lugar, o marcador está vendo em outro lugar, né, o transportador está vendo em outro lugar, vai haver essa disfunção, né, de informações onde eu estou vendo talvez o passado, o outro está vendo o presente, o outro já está pensando no futuro. Então, para mim, assim, a principal barreira é a gente unificar a base de informação. Então, assim, independentemente de onde a fonte da informação venha, eu preciso que ela se concentre num único lugar e que as tomadas de decisões sejam através de um único lugar, tá? Então, eu colocaria isso como uma principal barreira. Combinado. A próxima pode ser para Charles, talvez. Uma pergunta do Wink. Fala que hoje as pernoites em clientes é constante. A distância que existe entre o comprador e a logística interna dos clientes afeta, gerando improdutividade dos veículos parados, elevando os custos e a disponibilidade dos veículos no mercado. Mesmo com parcerias e regimento de contratos, existe um gap. Então ele pergunta o que fazer para melhorarmos nesse assunto, entre embarcador, transporte e cliente final. Nossa, a pergunta, se tivesse a resposta aí, resolveria bastante problema do operador logístico. E ainda tem que responder num minuto, Charles, então dificulta mais ainda. Vamos lá, de fato, assim, hoje é um grande problema, a gente tem muita restrição em vários locais, você perde muito tempo em carga e descarga. Hoje tem uma legislação que ela tem trazido uma restrição grande para você poder utilizar o recurso, vamos colocar motorista, ou seja, se ele perde, por suposição, 8 horas dentro de um local esperando para fazer um carregamento. Acabou o dia dele, ele já não pode mais viajar, porque ele tem que cumprir a jornada dele e descansar. O que eu tenho também apregoado assim, nos fóruns que eu participo é que a gente precisa buscar, aí nesse caso, muito com os embarcadores, a quatro mãos, soluções eficientes. E eu acho que ele cita alguma coisa dos compradores, né, de quem negocia. E quando se faz um bid, quando se faz uma concorrência, não se pode descolar da realidade para aquilo que de fato está sendo precificado. Porque senão a gente vai entregar um produto que não, ou um serviço que não cabe à realidade do cliente e alguém vai sofrer. Vai ser a gente sacrificando talvez o motorista a fazer uma jornada que não poderia, ou por outro lado, voltando a ter que negociar um novo valor de frete porque aquela premissa colocada não é mais adequada. Então não existe uma solução, na verdade ela é uma briga diária, mas se eu pudesse ser diplomático, no mínimo, tanto os embarcadores quanto os operadores logísticos sentarem para conversar à luz dos problemas que a gente está enfrentando aí de infraestrutura, de gargalos. E aí, só para arrematar, o Pedro foi muito assertivo quando ele falou do portão para fora. O pensamento da logística não pode ser dentro da indústria, né? Dentro do embarcador, mas é todo o resultado que vai trazer para fora. Eu segurar um caminhão durante horas dentro da minha indústria, com certeza isso vai gerar impactos para fora que vai resvalar em todo mundo, inclusive no próprio embarcador. Beleza, obrigado, Charles. E uma última para Alan. Aqui pergunta sobre a gestão de frotas de transporte terrestre que está evoluindo rapidamente à medida que tendências tecnológicas continuam a moldar o setor. Então, por exemplo, a adoção de tecnologias como IoT, inteligência artificial, telemetria, veículos autônomos, está proporcionando que as empresas uma vantagem competitiva, melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e aumentar a segurança. Então,
Uma rápida reflexão sobre isso, Alan. Como essa tecnologia, você já comentou bastante, mas vale um resumo da pergunta, estão impactando aí do ponto de vista do cliente, do ponto de vista de eficiência operacional? Obrigado pela pergunta. Assim, de novo, a decisão, né, que a gente vai tomar, né, que as nossas equipes vão tomar, porque muitas operações são 24 horas, 7 dias por semana, elas têm que ser bem tomadas, né? E todas essas tecnologias, né, e a gente não está na linha de chegada ainda, né, ainda vão surgir outras, elas vão gerar esse diferencial, né? Cada vez mais on time, cada vez mais entregas ágeis, né? Cada vez com uma experiência melhor para o cliente, não só para o cliente, para todos nós somos driveados pelo cliente, mas toda a cadeia precisa ter uma jornada satisfatória, uma jornada agradável, porque a gente como sociedade está buscando isso. A gente quer, né? A gente quer ESG, a gente quer mais ambiental, a gente quer mais social. Então, a jornada de todos os integrantes da cadeia, ela tem que ser. Não podemos, como o Charlie trouxe, sacrificar o motorista, né? Então, se isso, a tecnologia tem que vir é, para orquestrar isso de forma que todos tenham a melhor experiência e no final do dia a gente consiga tomar várias decisões corretas para atingir o sucesso. E eu acrescentaria assim, dentro do que a gente refletiu aqui nesse momento, que me ocorreu, né, que seria um paradigma, né, que seria um próximo passo, é que uma aproximação entre as empresas. Porque a gente está no cenário, alguém fez a pergunta para o Pedro e isso me gerou essa indagação assim. A gente tem diversos embarcadores, transportadoras, né? A infraestrutura eventualmente vai direto para um porto ou para um terminal. E isso está desconexo. Cada um está cuidando da sua logística individualmente, né? Mas todo mundo vai chegar lá no terminal para descarregar. E se isso não está conciliado, a gente não está coletando o melhor resultado. Então, acho que um paradigma é a integração. O Charles até comentou fóruns, né? Mas de repente a integração dessa parte da porteira para fora, de forma que a gente tenha um sistema não só da minha empresa, da empresa A, da empresa B, mas das Perfeito. empresas daquele segmento. Obviamente tem que levar em consideração competitividade, né? Etc. Mas a gente teria um ótimo muito mais adequado. Perfeito. Muito bom, obrigado, Alan. Ficaram várias perguntas aqui sem responder. Eu vou pedir, talvez, a gente pode botar essas perguntas no LinkedIn e aí vou pedir a ajuda de Alan, de Charles e do Pedro para derem aí algumas opiniões. Acho que pode ser bacana, mas dado aí já estamos passados de tempo, na verdade, queria ir fechando o webinar de hoje. Realmente foi uma discussão bem bacana. A gente tocou um monte de tópicos interessantes. Ficaram perguntas para fazer, ficaram alguns temas para falar ainda, mas falamos dos benefícios, falamos dos desafios, falamos de quais são as soluções, de como a tecnologia está impactando nessas soluções, um pouco de qual é o caminho para correr para essa orquestração da cadeia. Então, eu acho que foi com bastante tema, conseguimos ir até uma boa profundidade, dado o tempo que tínhamos disponível para o webinar. Então, queria agradecer a vocês e querem fechar com alguma reflexão final, pode ser? Fazemos uma ronda aí de conclusões. Pedro, O quer meu, começar você? Ou pode ir, Charles, se quiser. não, o meu é só agradecer, acho que foi excelente. De fato, o tempo curtinho para assuntos tão complexos, de fato, é pouco. Mas, gente, tecnologia é fundamental, necessário, mas tem que ser usada sempre olhando os outros dois pilares, que são os processos e as pessoas. Nunca esquecemos disso, tá? Perfeito, muito bom. Boa. Você quer falar, Alan? Manda lá. Obrigado, Pedro. Assim, é um tema que, assim, a gente termina aqui com gostinho de quero mais, né? Dá para conversar bastante e agradecer, né? Aí, pessoal pelo convite, agradecer a parceria com a Tora no dia a dia, né, agradecer a Rabbit, a Ilus, a gente que está nesse meio, né? A gente tá porque gosta, né? É um tema assim super. Quando a gente mistura logística ainda com tecnologia, é um negócio assim que não para, né?
estou muito feliz e agradecido por essa conversa. Espero que a gente possa responder as perguntas da turma. Obrigado por todo mundo que esteve assistindo. Isso aí, vamos para uma próxima. Como sempre. Só para concluir também, Walter, eu quero agradecer o Alan, o Charles aí por terem topado esse bate-papo. De novo, um tema bem complexo e que é recente, né, também no mercado. É algo que dá muito pano para manga para discussão. Acho que uma consideração final aí também sobre o que é o indispensável para que a orquestração logística ela aconteça, né, nos fundamentos ali, é a gente garantir a integração desse ecossistema. Um pouco do que o Charles, o Alan falou, tá portão para fora, quem são os envolvidos, quem são as pessoas que eu preciso me conectar para que quanto mais eles preparados estejam, né, até foi uma das perguntas ali sobre o ponto de vista do envolvido ali no meu segmento, no meu processo, mais a qualidade da informação vai aumentar, consequentemente, a gente garante todos esses benefícios, porque muitos dos gaps estão voltados à falta de informação, uma informação desatualizada. Então, quanto mais a cadeia promover essas informações, mais real-time vai ser a minha gestão, né, e, consequentemente, os resultados virão. Obrigado aí por todos. Obrigado a você. Queria agradecer aí principalmente a Pedro, Alan e Charles pela participação. Foi bem bacana, bem valioso contar com as contribuições de todos vocês. Queria agradecer também ao pessoal que está nos assistindo. Obrigado pelas perguntas. Esperamos que tenham gostado e que a discussão tenha sido enriquecedora também para todos vocês. E agora sim, já nos despedir. Boa sexta-feira para todos. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê no fórum em outubro. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tudo bom. Tchau.